Bom dia a todas e todos. É uma satisfação enorme estar aqui com a Images para a gravação deste podcast de hoje sobre um tema que não precisa dizer que é importantíssimo e, além de ser importantíssimo, na ordem do dia, né? Não se fala em outra coisa no Brasil a não ser reforma tributária atualmente. Eu queria inicialmente agradecer ao nosso presidente, Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da Images, que tem realizado uma gestão excepcional à frente da nossa associação e permitido oportunidades como essa, para nós aqui podermos debater de forma aberta, franca, sem qualquer tipo de peia, de impedimento, um tema dessa magnitude. E para nós podermos fazer isso, esse debate altamente qualificado, eu tive a oportunidade, pelo Dr. Luiz Carlos, me facultou convidar dois amigos. Eu acabei concluindo pelo convite a dois amigos, mas não são só dois amigos, são dois profissionais altamente qualificados, seja no âmbito profissional do direito, seja no âmbito acadêmico, para nós discutirmos então essa temática. Eu tenho aqui comigo o professor Leonardo Alvim, nosso procurador da Fazenda Nacional, mas o Dr. Leonardo não é só um PFN, ele atualmente é assessor do Advogado-Geral da União, ele é um colaborador dos mais efetivos, dos mais importantes na CERT, a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, é professor na Faculdade Dom Helder, na graduação, Dr. Leonardo é mestre em Direito Tributário pela UFMG, doutorando, aliás, mestre pela PUC Minas, e doutorando pela UFMG. São tantas qualificações que a gente até se perde. E eu estou mencionando o currículo aqui de forma rápida, objetiva, para a gente poder otimizar o tempo e utilizar nos debates. Dr. Leonardo é ainda pesquisador do INSPER, um dos institutos atualmente mais importantes de pesquisa, inclusive tributária, atualmente. Junto conosco aqui também o Dr. Walter Lobato, meu colega de mestrado. Verdade. Tivemos o prazer de ingressar no processo seletivo do mestrado na UFMG. A gente não precisa falar o ano específico, né, Walter? É só dizer que foi ali começo dos anos 2000, por ali. E Dr. Walter é mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG, advogado tributarista dos mais brilhantes do país, mais requisitados. Foi inclusive uma dificuldade, se não fosse meu amigo, eu acho que talvez não conseguiríamos ter esse momento, essa oportunidade aqui juntos. Dr. Walter é advogado ainda, sócio do escritório Sacha Calmon Isabel Derzi, presidente da ABRADT, nossa Associação Brasileira de Direito Tributário, coordenador da revista da ABRADT, da LAFT, que é a Liga Acadêmica de Direito Financeiro e Tributário da UFMG, e diretor-geral da ESA, Escola Superior da Advocacia, e membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Bom, os credenciais dos nossos amigos aqui já falam por si. Vamos começar, eu pensei da gente começar de uma forma assim, né, bem descontraída, à vontade, sem maiores formalidades, contextualizando, não são todos os nossos ouvintes que têm conhecimento sobre a reforma. Então, uma contextualização rápida, eu acho que até do momento em que nós vivemos. Eu acho que se a gente puder definir o momento atual tributário do Brasil, eu acho que a gente poderia utilizar duas expressões. É um momento conturbado, altamente conturbado, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Acho que para nós que lidamos com direito tributário, eu acho que é um privilégio viver um momento de reforma que já vem sendo ensaiada há décadas e de fato agora está acontecendo. E eu acho mais conveniente até a gente falar de reformas e não de reforma, porque a gente teve a reforma do consumo, já promulgada, né, agora 20 de dezembro. Estamos agora nos desdobramentos dela, regulamentação dela já começando. O Leonardo vai detalhar isso para nós, ele inclusive, sobretudo pelo fato de integrar a equipe. Mas ao mesmo tempo a reforma da renda e a reforma da folha de salários também já começou. De forma fatiada, mas já começou. E no final do ano passado nós tivemos ainda uma série de acontecimentos tributários também, altamente polêmicos. Para a gente mencionar rapidamente, a medida provisória
1202, que trouxe ali 3 assuntos altamente explosivos, né? A revogação do PERSE, que é aquele programa de estímulo ao setor de entretenimento, o fim da desoneração, que havia sido aprovada antes por lei ordinária. O presidente editou uma medida provisória, então, acabando com a desoneração. E sem falar no assunto talvez mais polêmico dessa MP, que é a compensação tributária, né? Novos requisitos, novos limites colocados para a compensação tributária. E isso sem falar ainda na lei dos fundos dos super ricos e offshores, né? Como vem sendo chamada a lei 14754, também é promulgada agora no final de dezembro. Enfim, são muitos ingredientes para a gente fazer esse debate. Eu queria então uma palavra introdutória rápida, né? Tanto do Léo quanto do Walter, sobre esse momento que a gente vive hoje, específico de reformas, né, tributárias. Fiquem à vontade. Bom, Breno, para mim é um prazer enorme estar aqui, cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, nos ouvem. De fato, parabenizar muito a Emarges e a Amarges por esse trabalho. Eu que estou lá na Escola Superior de Advocacia, sei o desafio que é levar informação, né? E aprendo muito com o trabalho de vocês. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. De fato, a gente vive um momento muito peculiar, né? Muito rico para quem trabalha no meio e muito peculiar. Havia ou há um consenso de que o nosso sistema tributário é extremamente complexo, extremamente injusto, né? Tributa muito aqueles que pouco têm, cria ou amplia a desigualdade social de maneira assustadora, um sistema muito inseguro pela complexidade legislativa, talvez, desse sistema, pelo excesso de judicialização dos temas tributários. Então, isso há um consenso, né, de que esse é um sistema que precisa mudar. E para mudar, ele tem que ter também a coragem de tomar algumas decisões necessárias a essa mudança. A primeira etapa dessa mudança, então prometida ou necessária, ela foi realizada, que é a reforma constitucional do consumo, com muitas críticas de uma parte daqueles que estudam direito tributário e de outra parte com apoio. O fato é que ela rompe um paradigma muito interessante. Eu não estou dizendo que ela é constitucional ou inconstitucional, mas acho também que há um consenso entre todos os atores desse caso de que ela rompe um paradigma muito, muito relevante. Você tira boa parte do poder, da competência ou dos poderes que preenche o conteúdo da competência tributária, você esvazia isso de estados e municípios e coloca isso no patamar do texto constitucional e no patamar de uma lei complementar, que vai passar, inclusive, a instituir o próprio tributo, que não existia antes, né? A lei complementar falava de normas gerais, regulava limitações ao poder de tributar, dirimia conflitos de competência. Agora, ela vai ser, vamos dizer, o grande papel instituidor desse tributo, ou desses dois tributos, CBS e IBS, que irão substituir PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Então, acho que essa grande mudança de paradigma é o principal. Eu, obviamente, tinha algumas críticas à forma como foi feito, mas nós temos que também entender que lá do mundo político, lá no sistema político, houve um recado, né, de aprovação desse novo sistema. O Congresso Nacional, e com a sanção do presidente, aprovaram esse novo sistema tributário sobre o consumo. A partir daí, eu acho que nós precisamos discutir agora a construção dessa segunda etapa, que são as leis complementares que deverão entrar em vigor e que, por conta dessa forte mudança de paradigma, elas são muito complexas. Elas vão exercer papéis múltiplos, né? Como fiscalizar, como lançar o tributo, como será o processo administrativo, de quem será a competência do processo judicial, a própria norma de incidência do tributo, né? Para onde se arrecada, como se toma o crédito. Então, eu acho que a gente precisa superar. A gente no Brasil tem certa dificuldade de superar
discussões antagônicas, assim, né? Clássicos de futebol, etc. Mas a gente precisa superar essa primeira etapa, né, e dizer, está aprovado o novo sistema, e construir agora, juntos, ou mesmo com a visão crítica, porque ela é necessária, ela é importante, construir essa segunda etapa das leis complementares. Sem falar nas outras questões do sistema, que é a reforma da renda, a reforma da tributação sobre patrimônio, etc. O que de fato acontece de lá para cá, e algumas questões até muito justas, né, que a gente viu o governo tomando, outras nem tanto, é que este tem sido um governo que tem tido a coragem de enfrentar um problema grave nosso, que é o sistema tributário, né? Como eu disse, com alguns acertos e com alguns erros. E um outro fenômeno que a gente deveria discutir, muito interessante para mim, nós estamos vendo um reencontro do direito financeiro com o direito tributário. Não pela academia, porque a academia divorciou junto com a prática esses dois ramos do direito que deveriam sempre caminhar juntos, que no mundo inteiro caminham juntos, mas pela necessidade prática, porque tudo isso que nós estamos discutindo, não a reforma do consumo, mas essas medidas que o governo adotou nos últimos tempos, tem a ver com o arcabouço fiscal, que é uma peça orçamentária, uma peça de direito financeiro. Então, de fato, a gente está vivendo um momento muito rico de discussão nesses dois âmbitos do direito financeiro e tributário. Excelente. O Walter, nessas breves palavras, já tangenciou os pontos todos, ou seja, nossa conversa aqui vai ficar toda em torno dos pontos que o Walter já elencou. Léo, como é que você vê esse momento em ebulição, né? Bom, primeiro bom dia a todos e a todos também. Para mim é uma enorme satisfação mais uma vez estar aqui na EMAGES, na AMAGES. Cumprimento o presidente Luiz Carlos pela receptividade, sempre muito gentil, né? Agradeço ao doutor Murilo pelo convite. O doutor Murilo sempre fazendo eventos e movimentos aproximando a magistratura do tema tributário. E cumprimento também meu amigo Walter Lobato, esse de mais de década. Eu costumo dizer que ele deve ter algum programa de inteligência artificial com hologramas, que eu converso muito com ele, e às vezes tem outras pessoas que falam que também estavam conversando com ele, mas não pode ser o mesmo Walter, né? Ele dá o dom da ubiquidade, né? Então, para mim, é uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês e nesse ambiente tão rico e tão nobre. Bom, eu vejo esse momento tributário como momento único, né? No governo passado, por exemplo, se tentou aprovar simplesmente a unificação do PIS e da COFINS por projeto de lei, que era CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e não foi adiante. E a gente consegue agora, nesse momento, fazer um movimento de aprovação de uma emenda constitucional, que é a emenda 132 de 2023, que faz uma coisa muito maior, que eu não vou repetir, mas já foi descrita aqui pelo Walter, um movimento muito maior. A gente consegue fazer as aprovações sobre o patrimônio também significativas, essa emenda constitucional, corrigindo distorções gravíssimas que a gente tinha no sistema tributário, e a gente consegue fazer a aprovação de reforma de renda, que nunca antes havia sido conseguido. Em 2017, eu me lembro que eu era o procurador-geral adjunto da PGFN em Brasília, e a gente tentou também fazer uma tributação de fundos fechados. Na época, o secretário executivo era Eduardo Guardia, o ministro era o ministro Henrique Meirelles, e a gente não conseguiu. Se tentou de novo projeto de lei em 2018 no governo anterior, também não se conseguiu, e agora se aprovou uma tributação de fundos fechados, se aprovou tributação automática de offshores pertencentes a pessoas físicas brasileiras. Então, é um movimento de acontecimentos já tentados várias outras vezes e não conseguido. E me parece que o movimento é um movimento de aproximação do sistema tributário brasileiro ao sistema tributário de outros países. É o que me parece. Ainda não estamos no nível deles, mas me parece um movimento. A gente abre os livros de direito tributário, vários deles, a gente ouve expressões como o que se aplica aos outros sistemas tributários não se aplica aqui automaticamente. Aqui é diferente, nós vivemos numa ilha, e me parece que todo esse movimento é de não somos uma ilha, queremos ser iguais aos outros países, queremos ter um sistema tributário mais próximo ao que os outros países fazem. Acho que esse que é o movimento que está sendo feito tanto na renda quanto no consumo, né? A gente está tentando se apropriar
e utilizar de experiências internacionais bem-sucedidas. Óbvio que demanda um tempo, mas me parece que é uma aproximação que os outros países já fazem sem nenhum ineditismo por parte do Brasil. Simplesmente tentar fazer o que já funcionou e deu certo em outros países. Me parece que é um pouco disso. Ótimo, Léo. Pois é, se nós formos então já para o cerne da reforma, se a gente for falar sobre o IVA, então, especificamente, né, o IBS e a CBS, e aí rememorando, a proposta original era de um IVA único, com as pressões políticas, etc., e aí eu faço menção especificamente aos entes subnacionais, né, estados e municípios, pressionaram para ter o IVA deles, não queriam compartilhar um IVA com a União Federal. Esse, então, foi o motivo para que houvesse a divisão do IVA, né? E é o motivo pelo qual hoje nós temos esse IVA dual. Bom, agora, vou tentar elencar aqui de forma genérica vários pontos positivos que esse nosso novo IVA vai trazer e alguns negativos também, com o objetivo de suscitar o debate, e aí vocês, cada um tem a sua opinião, cada um vai explorar um aspecto, né? Bom, de positivo... e eu acho que vai um pouco na linha do que o Léo acabou de dizer, independente de se concordar ou se discordar da reforma, eu acho que é incontroverso de que vai haver uma atualização do nosso sistema em relação ao que existe, ou próximo do que existe mais moderno no mundo. Nós vamos parar, a incidência vai ser ampla, né, do novo IVA, seja IBS, seja CBS, a intenção é pegar todo e qualquer fato relativo a consumo. Então, aqueles planejamentos tributários que existem desde a década de 90, locação de bens móveis, por exemplo, isso acaba. Tributação de bens, a nova economia também, a intenção é ter uma abrangência ampla. Vai haver unificação de tributação de mercadorias e serviços, que hoje é bipartida no Brasil e gera um contencioso até hoje de décadas, e até hoje se discute, é tributado por ICMS, é por ISS, o mesmo conflito dentro do ICMS entre estados brigando para tributar por competência tributária, e no ISS também, né? Até hoje a gente vê no judiciário várias ações de consignação e pagamento para saber, o contribuinte quer saber para qual ente político que ele tem que pagar. Essas discussões, se não todas, várias delas, vão acabar porque a gente unifica tributação de mercadoria e de serviço, né? Falando em unificar, a gente unifica ainda as legislações. Não sei se existe algum país no mundo que tem como o Brasil 27 legislações de ICMS, né? São 27 regulamentos de ICMS. Nós temos 5.568 municípios. Não são todos que têm lei de ISS, os municípios menores normalmente não tributam, né, ISS, mas existe a possibilidade, em tese, de cada um desses 5.568 municípios ter a sua lei de ISS. Isso tudo também acaba. A gente vai ter uma unificação, vai ser uma lei única, né, para os novos tributos, né, o IBS e a CBS. A única variação é a de alíquotas, né? Cada ente político vai poder definir a sua alíquota dentro dos parâmetros fixados por resolução do Senado Federal. Então isso tudo acaba. Nós vamos passar a ter tributação no destino. Acaba a tributação na origem, então em tese acaba também a guerra fiscal. Isso eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Acaba mesmo, de fato? Existe alguma perspectiva de guerra fiscal ainda? É claro que a transição até nós mudarmos a tributação por destino vai demorar muito, né? Isso não vem já agora de imediato, mas quando vier, de fato acaba a guerra fiscal, a discussão sobre crédito físico e financeiro, acho que é outro ponto importantíssimo, a não cumulatividade, né, do nosso IVA. Hoje a gente tem a não cumulatividade do ICMS, a não cumulatividade da COFINS. Então aí uma pequena provocação também. Qual será a não cumulatividade do IBS, da CBS? Vai ser de fato ampla e restrita, como está sendo divulgada? Tomara que sim, né, para a gente acabar com essa discussão de crédito físico financeiro e passar a adotar de fato o crédito financeiro. Esses seriam os pontos positivos, né, relativos aos nossos dois tributos sobre o consumo. Tem pontos negativos? É claro que tem. O setor de serviços, por exemplo, reclama que vai passar a ser tributado absurdamente, que a carga tributária sobre o setor de serviços vai aumentar, vai triplicar. Recentemente na mídia nós andamos vendo notícias sobre o setor de saneamento. O setor de saneamento básico passou também nos últimos dias agora
a falar mais alto. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre essa nova tributação do setor de serviços, e aí uma provocaçãozinha também para a gente fazer o debate mais interessante. Será que de fato é um aumento de carga tributária para esse setor de serviço? Ou na verdade é uma equalização, porque esse setor vem sendo tributado de forma reduzida há décadas, desde a década de 60. Será que então ele já não devia estar sendo tributado assim dessa forma desde a década de 60, Emenda Constitucional 18, né, de 1965, quando o nosso sistema tributário que a gente tem hoje, a origem dele remonta a essa época? Será que esse setor de serviços não devia já vir sendo tributado dessa forma? Então, esse aumento de carga não é uma mera equalização ou, de fato, na opinião de vocês, é um aumento efetivo? Bom, muitas perguntas. Bom, eu acho que a guerra fiscal acaba. A guerra fiscal acaba. E motivo simples, a guerra fiscal acaba por conta da tributação do destino. De maneira didática, bem simples. Eu tenho uma empresa em Belo Horizonte. Se eu estabeleço qual que é a alíquota de Belo Horizonte, a arrecadação fica em Belo Horizonte, eu tenho o controle do que essa empresa paga ou não paga. Quando eu tenho uma tributação de destino, a empresa de Belo Horizonte, ela vai pagar para onde ela vender. Então, quem tem o lugar do domicílio perde o controle do quanto que vai dar de benefício para aquela, porque ela vai vender para outro lugar. Então, a tributação de destino mata a guerra fiscal. A empresa de Belo Horizonte vai vender, por exemplo, para Florianópolis. A tributação, a alíquota e a arrecadação vai ser definida por Florianópolis e não Belo Horizonte, onde está a empresa. Então, eu não consigo dar para minha empresa benefício fiscal porque vai para o destino a imposição de qual vai ser a alíquota, de onde vai ser a arrecadação. Então, tributação do destino acaba a guerra fiscal. Sem contar a impossibilidade que tem de você dar benefícios fiscais específicos para setores específicos. Salvo as exceções da própria norma constitucional, você tem que dar a mesma alíquota para todo mundo. Então, eu não consigo falar assim, agora eu vou dar uma alíquota menor para o setor de perfume, agora setor de cerveja. Não pode, você não pode fazer mais isso. Então, a guerra fiscal acaba. O que é super importante para você ter um federalismo mais cooperativo, você não ter essa corrosão de base tributária que os estados passam há anos, dessa competitividade de quem vai dar mais benefício fiscal e vai corroer mais sua base para atrair empresa e destruir sua arrecadação para atrair uma determinada empresa. Então, guerra fiscal, não tenho dúvida de que acaba. Sobre a não cumulatividade, tenho muita confiança por todos os atores que estão envolvidos de que vai ser uma não cumulatividade ampla. Não tenho a menor discussão para mim sobre isso. E aposto muito na ideia do splitment. Eu acho que o split é o coração da medida sobre não cumulatividade, sobre creditamento, que eu acho que pode funcionar. O que é o split, Léo? O split na hora que eu tenho um vendedor e um comprador. Hoje a grande dificuldade é que o sujeito vende, então ele vende por 100, 10% de alíquota, ele destaca que tem 10. O sujeito adquire aquele determinado mercadoria e fala assim, olha, eu tenho um crédito de 10. Só que aquele sujeito que vendeu não paga. E aí o Estado fala assim, como é que eu vou dar um crédito para esse sujeito se o sujeito que vendeu não pagou os 10? Eu vou ter que tirar do meu orçamento porque aquele tributo não paga aquele tipo de coisa. A ideia que está envolvida é que o sujeito que é o comprador, não o vendedor, que é o comprador, ele na hora de fazer o pagamento, ele possa optar em pagar o crédito para ele próprio. Eu estou aqui comprando mercadoria de 100 que tem 10 de crédito. Tá? Esse sujeito que é o comprador, ele vai se pagar os 10 de crédito. Entendeu? Ele vai pagar 90 para o vendedor e o 10 de crédito ele paga para si próprio. Porque na hora que ele fizer o pagamento, o split já vai falar o que é do sujeito que vendeu e o que é dele próprio de crédito. Então, isso mata com inadimplência, isso mata com essa ideia de não ter creditamento, enfim, acaba com todo tipo de problema. Transparência, então, será que os contribuintes, de modo geral, vão passar finalmente a saber quanto que cada um paga, a quem que paga?
Isso, você vai ter total transparência, porque a gente até brinca na Secretaria de Reforma, né, que tem algumas críticas do pessoal que fala assim, tem uma pessoa até, um ex-secretário muito famoso que ficava lá, ninguém sabe qual que é a alíquota que vai vir do novo IVA, etc, etc. Aí a gente sempre pergunta, e você sabe qual que é a alíquota que você paga hoje? Alguém tem a menor condição de saber o que é a alíquota, mas a gente vai saber quando estiver funcionando. Hoje você não tem a menor condição de você saber. O IVA vai ter transparência absoluta. Você tem uma tributação única, com a alíquota muito visível, o tributo por fora e não por dentro do que tem hoje, porque hoje a alíquota é mentirosa, porque como está por dentro é sempre maior. Você vai ter total transparência do que paga. E aí se acaba com aquela história que é muito famosa da tal da anestesia fiscal, que é quando você tem um monte de tributo te dando picadinhas, você não sabe, você não cobra. Então, por exemplo, todo mundo hoje é raivoso com relação ao IPTU e IPVA que são agora. Você fica bravíssimo, né? Tem que pagar 4% de alíquota. Eu vou emplacar carro no Espírito Santo que a alíquota é 2%, não tem isso? Então, ninguém fica raivoso com o PIS, com o FINS, com o IPI, com o ICMS, porque não enxerga que é a tal da anestesia fiscal. Quando você tiver dois tributos, que na verdade são um só, um tributo claro, transparente por fora que você faz, a sociedade fica muito em cima de fiscalização, de não ter aumento de carga, de para onde está o dinheiro. Walter mencionou essa reaproximação tributário com o financeiro. Isso vai acontecer, não tem a menor dúvida de que isso aí vai acontecer. Então acredito muito também nessa maior transparência, nessa maior cidadania tributária que o IVA vai trazer, que a gente não está acostumado hoje para a tributação sobre consumo. A gente está acostumado a uma tributação sobre a renda, em alguma medida, e muito sobre tributação sobre patrimônio, mas a gente não está acostumado. Então, são medidas, eu acho que só vem acrescentar, acho que a gente vai ganhar muito com essa reforma tributária. Léo, e se me permitir, até para levantar a bola para o Walter, transparência não só dos contribuintes em relação ao fisco, mas entre os entes federativos, né? Com o deslocamento da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, né, para arrecadar o seu ICMS, o seu ISS, isso passar para o comitê gestor, cada ente subnacional vai querer saber exatamente quanto foi arrecadado, quanto que ele está recebendo, quanto que foi pago no estado de origem, a título, eventualmente, ali de, não seria comissão, mas para um procurador ou para um fiscal do estado de origem, ele cuidar ali da dívida ativa, ele autuar, ele fiscalizar, quanto de percentual que vai ficar para ele, né, que vai tirar do bolo, em que vai para o destino, enfim, aumenta a transparência não só na relação de direito tributário, mas na relação de direito financeiro, né, que você pontuou muito bem. E aí eu quero ouvir o Walter sobre esses pontos todos, e já levantando a bola para a gente passar para um segundo ponto que eu considero talvez o mais delicado da reforma, que é o comitê gestor, comitê técnico. Era conselho federativo, né? Agora comitê gestor, e a crítica forte que existe contra ele relativa à violação da cláusula pétrea do federalismo, né? Mas não quero passar o carro na frente dos bois, Walter. A gente tem muito assunto que a gente falou antes, eu quero te ouvir. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que... existe uma separação grande nessa história, que talvez no calor das discussões a gente não tenha feito, que a gente precisa fazer uma análise. De fato, esse sistema que está aí tenta aproximar o Brasil da maioria dos sistemas tributários no mundo, isso é uma verdade absoluta. Esse sistema que está aí, de fato, tem um compromisso positivado maior para a não cumulatividade plena do que o sistema anterior. Mas primeiro que eu acho que a gente tem que deixar muito claro, porque isso é importante para a gente aprender com a história. Eu não acho que a Constituição, coitada da Constituição, que eu tenho uma grande admiração por ela, seja culpada de tudo que aconteceu. Existiam remédios para resolver todos esses problemas, né? Eu tinha competência residual, eu tinha lei complementares para poder não necessitar de tantas legislações no Brasil inteiro, ou seja, se as leis complementares fossem bem feitas e exaustivas, eu teria um campo muito limitado para as competências tributárias municipais e estaduais. Então, existiam soluções que não foram adotadas. Eu não estou falando isso como uma crítica, mas uma constatação histórica de que a nossa prática do dia a dia, ou do nosso legislador, ou do executivo municipal, estadual e federal,
é que, de certa forma, deturparam o que a Constituição queria e criaram todos esses problemas. Significa dizer, o primeiro passo foi dado de uma emenda constitucional, mas isso não significa que daqui para frente não irão estragar essa promessa daqueles que fizeram essa emenda constitucional. Como já estragaram. Como já estragaram, passado. que é uma constatação histórica. Então, assim, ela promete de fato uma não cumulatividade plena, e é possível fazer. Mas é preciso que vigie para que ela seja de fato implementada. Segundo, o Léo colocou muito bem, né, com o brilhantismo de sempre, a didática dele da questão da tributação, da fim da guerra fiscal. A guerra fiscal acaba. Qual a minha preocupação? E ele já deu até a solução. A minha preocupação é, a gente sai de um ambiente de guerra fiscal, quando vai tributar no destino, e a gente entra num ambiente de dificuldade de fiscalização. Por quê? Porque fiscalizar no destino é muito mais difícil do que fiscalizar na origem, né? E nós temos um país que também, historicamente, tem uma tendência à informalidade. Então, me preocupa muito a gente sair de uma complexidade legislativa que de fato existia, que era absurda. As ações de consignação de pagamento de ISS são, para mim, a confissão de que deu errado, né? Construtoras que pagavam, às vezes, 2 ISS para não ter o custo do litígio. Então, isso acaba, de fato acaba. Mas eu tenho medo de migrar de uma complexidade legislativa para uma complexidade fática que gere sonegação. Esse é um ponto que nós precisamos também de atenção. E a solução dada, ou aparentemente dada pela emenda constitucional, ou a alternativa que ela coloca, porque ela não coloca isso de maneira mandatória, ela coloca como uma alternativa, é o split. Ou seja, você ter a possibilidade do sistema estar preparado tecnologicamente para que o próprio sistema se autofiscalize. Nós temos aí alguns problemas que a gente precisa vigiar, né? Não quero ser o cavaleiro do apocalipse, assim, mas eu acho que é necessário porque existem experiências de quem está aqui no dia a dia, a gente enxerga. Porque o Brasil ainda é um país, e essa é uma ferida delicada, de que tem setores muito em compliance, setores que de fato recolhem os tributos, fazem todas as obrigações acessórias, vigiam os seus fornecedores como um compromisso social, mas você tem setores muito informais ainda. E às vezes você tem um setor muito formal no meio de setores informais. Significa dizer, essas grandes empresas precisam fiscalizar os seus fornecedores. Vamos lembrar que nós somos um país de micro e pequenas empresas, né? Que elas têm uma dimensão muito grande. Acho que mais de 90%, né? Então, essas grandes empresas vão ter a responsabilidade no split de fiscalizar ou de transferir a elas a inadimplência do seu fornecedor. Quais meus receios? E tudo aqui eu coloco como receio, Murilo, porque, na minha opinião, quem sou eu para dar opinião sobre isso, a economia, ninguém tem certeza do que ela efetivamente vai produzir. Né? Você pode imaginar que uma determinada medida jurídica vá produzir um efeito econômico, depois você vai chegar à conclusão que ela produziu muito melhor do que você imaginava ou muito pior. A economia ela é de uma imprecisão por conta da riqueza dos fatos sociais muito grande. Então, o que pode acontecer, que me preocupa, nós estamos transferindo o poder de polícia, parte dele, para esses pagadores desse tributo. Né? Ele vai optar se ele vai fazer o pagamento para ele próprio, ele vai descobrir se ele vai fazer o crédito lá do outro. Eu tenho receio da gente criar uma espécie de seleção, de descartar o pequeno fornecedor. Porque quem dá muito trabalho para as grandes empresas é o pequeno fornecedor. Ele tem dificuldade de emitir... É incrível, mas é a realidade brasileira. Ele tem dificuldade de emitir nota. Então você tem fornecedores no meio... outro dia eu conversava com uma pessoa do norte, ele falava assim, tem cara que não tem nem internet onde ele tem a empresa. Então você tem dificuldade dele emitir notas, você tem dificuldade dele ter um compliance razoável do seu dia a dia. E aí esse pequeno produtor, ou essas pequenas empresas que tocam a economia brasileira, serem de alguma forma excluídos do grande processo produtivo. Essa é uma preocupação grande. Eu diria que de todas as preocupações, além de valor de alíquota, e óbvio,
da questão do federalismo, que é a mais delicada de todas, essa é uma grande preocupação que eu tenho, que é, na hora que a gente implementar essa reforma, como será a seleção natural da economia, né? A outra preocupação grande é como vai se comportar o setor de serviços diante de um aumento significativo da carga tributária. Nós podemos dizer se ele é justo, se ele é injusto, se deveria fazer ou não deveria fazer, se para alguns setores ele deveria ser feito, para outros não. Podemos discutir. Mas se vai haver uma majoração inicial até o mercado se acomodar, vai. Como que vai reagir esse setor de serviço? Se ele vai reagir negativamente rápido, e se o setor da indústria vai reagir, vai ter a velocidade necessária, porque ele está sendo aliviado de certa forma de uma carga tributária que ele vinha sustentando no país, né? De fato, ele tinha uma carga tributária maior e, portanto, ele sustentava boa parte da nossa arrecadação. Se ele vai conseguir reagir rápido a ponto de, eventualmente, suprir uma caída econômica do setor de serviços. Então, tudo isso são questões que precisam ser vigiadas. E aí nós entramos num ponto que é essencial, que é que talvez seja o que eu tenho mais pé atrás, assim, mas que isso eu já discuti muito com o Léo em outras circunstâncias, nem era sobre a reforma tributária, e que de alguma maneira a gente do direito quer, mas me incomoda, que é a gente está engessando brutalmente o sistema. O sistema vai ser baseado... E eu estou sendo contraditório mesmo, confessadamente contraditório, porque a vida inteira eu fico pedindo para engessar por segurança jurídica. Mas me preocupa assim, a gente está colocando tudo numa Constituição, né, dezenas e dezenas de artigos, em lei complementar. O efeito econômico, como é que nós vamos trabalhar isso no dia a dia? Isso tem muita preocupação. Que aí a gente volta para um sistema político que está muito aprisionado, né? O legislativo e o executivo têm embates diários, não só no plano federal. A gente enxerga isso aqui em Minas Gerais também. Então, como nós vamos agir para adaptar essa grande mudança? Por isso que eu falei, que eu acho que nós precisamos separar claramente a fase de transição, que são esses 10 anos, depois da implementação. Se a gente olhar para daqui 11, 12 anos, eu vou dizer, acho que a gente tem uma tendência enorme de ter um sistema um pouco mais razoável. Vamos discutir o federalismo, como ele pode ser preservado. Mas tirando essa questão que precisa ser discutida, eu acho que daqui 12, 15 anos, a gente tem um sistema que dá para olhar para frente. Essa fase de transição, para mim, ela é muito delicada, para a gente ter instrumentos para reagir e, eventualmente, corrigir o curso de que a economia, de fato, ela tem reações completamente diferentes daquilo que foi programado. Então, essa é a grande discussão para mim. Uhum. Falando então, Walter e Léo, em grandes mudanças, ineditismo, como é que vai ser, né, na prática, eu acho que é a oportunidade de ouvir vocês sobre o Comitê Gestor. É uma entidade pública, eu acho que sem qualquer precedente na história do Brasil. Tem gente comparando o Comitê Gestor ao Conselho do Simples. Eu acho que é uma comparação totalmente inválida, mas tem gente propondo paralelo. Esse talvez seja um dos centros nevrálgicos da reforma, porque é a entidade que vai regulamentar toda a regulamentação sobre o IBS e a CBS, vai cuidar da arrecadação, vai cuidar do contencioso administrativo, e o mais importante, né, vai arrecadar as receitas tributárias e vai repassar para os entes federados, né? Aí vem a grande crítica, né, do federalismo, e aí uma provocação para vocês, para levantar a bola, para vocês já começarem a responder, falar um pouco sobre isso. O só fato de retirar a competência tributária dos estados e dos municípios e transferir para uma entidade, que é o Comitê Gestor, só esse fato já implica em violação ao federalismo? Eu vou falar primeiro, porque senão o Léo sempre vai dizer que eu estou falando depois. Nos tribunais a gente adora ser o segundo a sustentar, né? Eu fico numa posição confortável, porque o judiciário fala sempre por último, o judiciário fica sempre no final. Então... E definitivamente. As partes acham que falam por último, né? Também na realidade, né? Mas esse é um ponto também muito relevante, porque, de novo, a gente tem que separar em caixinhas assim, a discussão. Eu não acredito
que as pessoas que fizeram a emenda constitucional, que bolaram a emenda constitucional, sejam pessoas que digam assim, não existe uma cláusula pétrea do federalismo. É óbvio que não, porque isso é muito claro para todo mundo, né? Também eu não acredito que as pessoas que falam que essa emenda constitucional fere o federalismo defendem o sistema atual na medida que a gente tem um federalismo extremamente defeituoso. Então a discussão está sempre no meio e não nas duas pontas. Se é que a gente tem federalismo, exatamente, né? O que a gente tem pode ser chamado de federalismo. Exatamente. Então a discussão para mim está no meio e não nas duas pontas. Ou seja, nós precisamos batalhar por um federalismo. O caminho que está sendo adotado é essa emenda constitucional, mas nós precisamos batalhar por essa cláusula pétrea por diversos motivos. Ele não pode ser desprezado. Ele não pode ser desprezado no plano do direito porque ele é cláusula pétrea, mas ele também não pode ser desprezado no campo político porque ele é forma de evitar abuso de poder, né? Ele é forma de exercitar a política pública. Eu sempre ouço da professora Misabel alguns exemplos que me sensibilizam muito, que é assim... a União jamais teria competência no sentido de mérito mesmo, de, por exemplo, implementar uma política de educação básica em todo o território nacional sozinha. Ela precisa dos municípios atuando nisso e dos estados. A União jamais teria competência meritória de conseguir uma política de saúde pública sozinha. Ela precisa de estados e municípios. Então, o federalismo é necessário por um país, né, continental como o nosso, diverso como o nosso, desigual como o nosso. Então, esse é um ponto que a gente não pode abrir mão. A gente pode discutir o tempo todo como implementar um federalismo saudável. Mas dizer que eu não vou discutir o federalismo, isso é bobagem. Bobagem do ponto de vista jurídico e bobagem porque não conhece esse país. Que se a gente for de ponta a ponta, a gente vai ver o tanto que é necessário o federalismo. A pergunta que se faz, e aí eu acho que você tocou num ponto muito legal, que o conselho gestor, ele é suficiente, que para mim é essa palavra que tem que dizer a ele, para representar esse federalismo. Se ele for suficiente, eu acho que eu não feri o federalismo. Se ele for insuficiente, eu feri. Se ele for tomado pela União Federal, no sentido amplo da palavra, ele feriu o federalismo. Se ele não for tomado, ele não feriu. Então, o que nós estamos discutindo no comitê gestor, para mim, não deveria ser a criação do quarto poder da federação. E sim, se esse conselho ele tem a legitimidade necessária para representar o federalismo. Esse para mim é o ponto importante. E talvez essa deva ser a nossa grande batalha na construção da lei complementar, que é abrir a possibilidade de discussões saudáveis nesse comitê gestor, né? Eu, por exemplo, sugeri, quando estava num dos grupos de estudos do Instituto dos Advogados de São Paulo, eu falei, olha, para mim a União deveria participar do comitê gestor. Não em tudo, mas, por exemplo, na hora de interpretar as normas. Aquilo deveria ser um local único, né, para que a gente tenha uma única interpretação. Então, a gente fez até uma sugestão lá, o comitê que eu estava participando, da União participar em determinados momentos desse comitê, para a gente ter interpretação única, para a gente ter mais segurança jurídica. É essa construção que eu acho que ela é muito necessária. Esse espaço. Se esse espaço vai se abrir por representação, por votação por cabeça ou por critério populacional, essa é uma discussão que, de certa forma, a Constituição já apontou os caminhos, mas que precisa ser feito, né? Mas, para mim, o grande segredo é o comitê gestor exercer o papel de representante do federalismo, de exercer o papel de não permitir a concentração de poder. Se ele fizer isso, se ele virar mais um órgão ou um grande órgão, ele vai virar um tremendo órgão, um poder absurdo, né, se isso acontecer. E aí, para mim, a gente vai estar deturpando o federalismo, tirando aquela autonomia necessária, não digo só de competência tributária, mas a autonomia necessária de se exercer esse papel, né, de descentralização de poder. E a outra questão que preocupa também no comitê gestor, que você colocou quase todas, que é a questão das políticas, né, de desenvolvimento regional. Essa é uma questão no direito financeiro hoje que a gente tem uma grande preocupação, porque ela foi se esvaziando ao longo do tempo no orçamento. Aí já
mais uns 8 podcasts a gente chega em algum lugar, mas a gente tem um problema grave orçamentário de combate às desigualdades regionais. Isso é uma cláusula expressa da Constituição que a gente foi abandonando, né? E há uma tendência grande de você também perder um pouco isso, na medida em que você passa a não ter nenhum poder nos estados e municípios para fazer política fiscal. Vai ter que fazer política por outras formas que não a fiscal. Uhum. Léo, comitê gestor. Bom, pergunta que não quer calar. Pois é, antes eu queria falar só um pouquinho sobre esse aspecto econômico que o Walter mencionou, até pelo pessoal que está ouvindo, né? Realmente uma grande preocupação. A gente nunca sabe avaliar exatamente qual que é o impacto na economia. E eu não sou economista também, importante falar isso também. Mas para o pessoal que está ouvindo, estando lá dentro da Secretaria da Reforma, eu vou só replicar o que eu ouço, o que as pessoas dizem, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo, está certo ou errado, porque eu não sou economista, volto a dizer. Tem alguns mineiros muito importantes na reforma tributária sobre esse aspecto econômico. Então, por exemplo, a Débora Freire não é da Secretaria da Reforma, ela é da Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, professora da UFMG de Economia, está lá no Ministério da Fazenda. Ela vem apresentando estudos, e ela apresenta sempre, eu tive com ela no INSPER em São Paulo, e aqui na Dom Helder em Belo Horizonte eu a trouxe também. Ela mostra qual foi o impacto da adoção de um IVA nos outros países e como que isso impactou, principalmente pela não cumulatividade plena, o desenvolvimento econômico. Então, a adoção do IVA, primeiro ponto, em outros países de economia similar à brasileira, levou por si só a desenvolvimento econômico, algum crescimento de PIB. Isso eu acho que é um ponto importante. Então, quem quiser olhar, acompanhar pessoas, a pessoa que está ouvindo a gente aqui, procure estudos da Débora Freire e de um outro economista, esse sim, da Secretaria de Reforma, que é o Rodrigo Orair. O Rodrigo, ele é daqui, formou na UFMG, mas o doutorado ele foi fazer em São Paulo, acabou ficando para São Paulo e está feliz lá em São Paulo também, da equipe de reforma tributária. Também vem trabalhando estudos de como que isso daí traz. E por um outro aspecto, em outros países você não tem essa diferença de por que a indústria paga quando a pessoa vende um produto industrializado é uma coisa, por que quando você vende um comércio, né, é outra alíquota, e por que alguém que presta serviço é outra coisa. Não tem uma coisa de você exigir mais de um e de outro. Essas coisas têm o mesmo valor. E aí a reforma tem um aspecto de justiça, que é a ideia de que, primeiro, o crescimento econômico caminhou muito mais para as big techs, para serviço, do que para a indústria. Então, não é mais a empresa de refrigerante, não é mais a Coca-Cola, agora é a Microsoft, a Apple, caminhou para esse sentido. Então, não faz sentido, pelo aspecto de riqueza, você tributar mais a Coca-Cola do que a Apple. A Apple é serviço, a outra é indústria. Por um outro lado, e aí quem estiver ouvindo, eu aconselho a procurar uma pesquisa do Banco Mundial feita pelo Eduardo Fleury, que é economista, formou junto com o API, e hoje advoga, mas também economista, também fez. Ele foi o líder de uma pesquisa do Banco Mundial que mostra exatamente o efeito de você dar um nivelamento maior dessa tributação do serviço, porque o rico consome mais serviço, o pobre mais bens. Então, quando você, de uma certa forma, desloca um pouco de carga tributária do produto industrializado para serviço, você desafoga o pobre, que consome bens. Então, você vai ter um desafogo no cara que compra geladeira, no cara que compra máquina de lavar, no cara que compra televisão, na hora que você tributa mais serviço. Porque o rico consome mais serviço, o pobre consome mais bens. Então, esse tem um ponto positivo. Aí vem um outro ponto, que é o seguinte, mas eu estou sufocando muito o serviço, eu volto a certinho, a gente não sabe exatamente o impacto. Mas os estudos que são apresentados à Secretaria mostram que não é esse impacto todo, obviamente, que se muitas vezes em alguns ambientes propaga, por alguns motivos. Primeiro, Simples está fora. Então, a pessoa que está ouvindo o podcast, Simples está fora da reforma. Simples não entra. Então, não, se você é Simples, está fora. Simples não entra. Então, se você tirar as empresas que estão no Simples, se você tirar compras governamentais, porque tem muito ente, quem está pagando é o próprio ente público, que faz também muita aquisição e pesada. Então, você tira isso aqui. Se você tirar o que a gente chama de operações B2B, ou business to business, que não você fala tirar porque as compras governamentais não vão ter incidência. Isso, estão fora. E se você tirar as operações B2B, que também não pagam tributo,
Qual que é a ideia de que não paga tributo? Vamos supor que eu sou uma pessoa que compro de outro para vender para uma outra empresa. Essa pessoa, quando ela compra, tem um crédito que, com creditamento integral, ela vai apropriar de todo aquele crédito. E na hora que ela vende, ela destaca na nota e passa para frente. Então, nessa operação B2B, o sujeito não paga nada de carga tributária. A carga tributária fica na operação B2C, que é aquela do business para o consumidor. Aí você tem. Então, se você tirar a operação B2B, que não tem carga tributária, porque eu tomo crédito integral e passo que é crédito para frente, não paga nada de tributo. Você tomou de um, pagou com a mão e passou para outra. O B2B não paga tributo. Então, se você tira o B2B, o simples e compra governamental, os estudos aí, um outro economista que ajuda a CERT, que também é para olhar, que é um pesquisador do IPEA, chamado Sérgio Gobetti, é de 2-3% impacto de serviço. Dessas empresas, e aí uma atuação muito forte da OAB e de outras entidades, vão ter uma alíquota menor, que já não é mais aquela que estava na redação original da PEC 45. Então, assim, tem um impacto, mas não é esse impacto todo que se imagina ou que muitas vezes se propaga. E aí a última coisa, só para fechar esse aspecto econômico, o que diz, de novo, estou só reproduzindo o que eu ouço, é que se acredita muito que quando você reduz a indústria porque ela tem muito mais capilaridade, muito mais negociações, você vai conseguir ter um efeito econômico muito grande que vai ajudar, inclusive, o próprio setor de serviço. Essa ideia que se propaga. Agora, de novo, a gente tem que esperar o tempo para ver, mas os estudos todos no ambiente que eu trabalho hoje são muito positivos e de muito otimismo com relação ao aspecto econômico da aprovação da reforma. O comitê gestor, o que eu acho? Eu tenho muita coisa que o pessoal fala também, que quando eu vou nos eventos, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso, não. Eu não estou acreditando que eu estou. Primeiro ponto a União está fora do comitê gestor. Esse é o primeiro ponto. Não tem união. Eu acho, e eu concordo com ele que teria que estar no contencioso administrativo, eu acho que deve estar, inclusive. Uma união não faz parte, não é membro, não tem nem o CONFAS. O CONFAS é presidido pelo ministro da Fazenda, não tem direito a... Não, nem isso, não tem assento, não tem presidência, não tem nada a ver. Então, quando a gente fala em redução de autonomia federativa, só se a gente estiver falando de um com os outros, porque a União não está recebendo competência por meio do comitê gestor. Isso é um ponto que tem que estar muito claro com essa relação de comitê gestor. O segundo ponto é que o comitê gestor ele não tem competência legislativa. Inclusive, eu cheguei a fazer com os consultores da Câmara, na época ainda do Aguinaldo Ribeiro, reuniões com o próprio Carlos Ari Sundfeld. A gente fez algumas reuniões virtuais, a gente mudou alguma redação, porque na redação, se você pegasse, tinha alguma coisa que me parecia aqueles decretos autônomos que você pode ter diretamente da Constituição algum aspecto inovador. E não. Então, o que se espera é que o comitê gestor ele tem um papel muito reduzido. Ele vem a ser um algoritmo que vai chegar lá e vai distribuir automaticamente. Até a iniciativa propositiva foi tirada exatamente, competência. Exatamente. Então, sim, se esvaziou muito. Essa ideia é exatamente para falar que esteja reduzindo. Agora, por que é necessário o comitê gestor? Não existe no mundo nenhum IVA que não seja federal. E aí que está o problema. IVA é no consumo. E não existe um IVA que não seja federal exatamente no consumo. Se eu tenho aqui em Minas, como é que eu vou fazer uma venda para Santa Catarina se é no consumo e Minas não tem competência para lá? Não tem como você ter um tributo no consumo que não seja federal. Porque quem vai estar em todo o território é só a União. Então, como é que a gente cria um IVA que tenha competência estadual e municipal e seja no destino, se os estados e municípios não estão em todo o território onde vão ser as vendas? Você tinha algumas alternativas. Primeira alternativa, passar essa competência para a União cobra e entrega para os outros. Alguém vai aceitar? Não vai aceitar. Aceitaram no Canadá, mas o Canadá é outra ideia, é outra concepção de federalismo. Aqui não dá. Que era outra PEC, né? Que era outra PEC. Que era aquela do... A 110. Agora, uma outra coisa que poderia ter sido feita o Estado destina, arrecada e entrega para o Estado de origem. São Paulo ia ficar com todo o dinheiro. Mais ou menos 60% da arrecadação ia ficar com São Paulo.
Aí um ente federativo ia ter que confiar que o outro ia passar o dinheiro. Ou seja, o cara cobra na origem e passa para o cara do destino. Não dá para ter esse tipo de confiança. Então, como essas duas... Câmara de compensação também totalmente inviável, dado o número absurdo de operações diárias, né? Porque isso foi suscitado. Né? Então, porque ela existe num setor muito específico de combustível. Então, um comitê gestor sem competência legislativa, sem a presença da União por absoluto, era a única forma de operacionalização que menos causaria desconfiança sobre a ofensa de pacto federativo, do que está a União ou do que está o outro, ter que entregar um para o outro. Então, assim, me parece que era a melhor forma, a forma mais viável e a que mais protegia o pacto federativo. Ou, sob pena, a gente fala assim, não tem como ter um IVA que seja subnacional. O IVA tem que ser federal e aí a gente teria que inventar outras competências para entes subnacionais, porque não teria como ter um IVA subnacional. Então, me parece, ou é isso, ou não se chegou a nenhuma outra hipótese que pudesse operacionalizar um IVA de competência subnacional, que é um case inédito mundialmente, que é o que a gente está fazendo no Brasil. Né? Isso é importante. É um modelo que busca se aproximar do mundo inteiro, mas ele tem algumas peculiaridades que o tornam bastante inédito, né, no sistema inteiro. Porque o Brasil tem peculiaridades que exatamente. São, como diz o programa, jabuticabas brasileiras. E veja, de novo, eu não estou afirmando previamente ferimento ao federalismo, mas você muda o eixo. Né? Questões que eram discutidas nas assembleias legislativas dos estados ou na Câmara dos Vereadores, elas passam a ser discutidas no Congresso Nacional. Não significa que a União Federal... A lei complementar é uma lei, né? Nós sempre dissemos isso, que é uma lei da federação, que estabelece normas gerais e tem lá a representatividade dos estados, né, dos municípios, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional. Mas eu mudo o eixo do federalismo. Eu levo esse eixo não para a União, porque a gente criou, né, de novo, a nossa tendência a criar polaridades futebolísticas, né? A gente criou a União como um ente que está lá no Congresso mandando em todo mundo, né? E especificamente o Executivo da União Federal manda. Acho que até devia ser à vontade, mas não manda nunca no Congresso Nacional. Então mas a gente muda esse eixo do federalismo. Vai haver uma discussão, exatamente porque o IVA só se viabiliza com um comando mais federalizado, né? Vai haver uma concentração das discussões sobre esse tributo no Congresso Nacional. De certa forma, você tira de estados e municípios, a não ser a questão da alíquota, a discussão sobre a política específica, seja da emenda constitucional, eventual mudança dela, seja nas leis complementares. Então, há uma mudança importante aí. E o Conselho, que antes, lá nas origens, tinha um papel mais fundamental, ele foi se esvaziando para tentar não agredir o federalismo. Veja, o CONFAS hoje, claro que eu não estou fazendo a comparação, porque esse órgão é um órgão muito mais poderoso, ele vai... A questão do lançamento, do processo administrativo, da representação judicial, da própria interpretação, mas o CONFAS hoje, ele funciona... Se a gente tivesse implementado o sistema então vigente, qualquer benefício fiscal só era possível dar com unanimidade. Está numa lei complementar, está na Constituição e na lei complementar. Com unanimidade dos estados. A União não vota, preside, mas não vota, mas com unanimidade dos estados. Então, a política fiscal era, até então, também não individualizada. Ela era concentrada. Concentrada, se obedecêssemos a lei complementar 24, no CONFAS. Isso é uma verdade. A questão aqui é que nós tiramos o poder, em tese, então, existente de estados concentrado, que era a concentração deles no CONFAS, que eles não exerciam, que erraram ao tentar exercer isso individualmente e criar uma guerra fiscal extremamente depredatória ao país, e levamos isso para o Congresso Nacional. Esse Congresso será capaz de representar adequadamente o federalismo, os interesses dos estados e dos municípios? Essa é uma grande discussão que ultrapassa em milhares de quilômetros a questão tributária. É uma questão da nossa discussão do nosso próprio sistema político, né?
se esse, de fato, o Congresso Nacional tem se valido da representação de estados. Se o Senado, que é a grande casa da federação, os senadores têm conseguido representar os seus estados ou interesses partidários, que não deveria acontecer. Então essa é uma discussão muito maior do que a aprovação da emenda constitucional 132. É uma pena, porque assim, nós já estamos aqui já há pouco mais de 1 hora, o papo está tão bom, parece que passou 5 minutos. Impressionante. E tinha ainda muito assunto, muita coisa para falar. Eu acho que talvez para a gente encerrar, sem perder esse gancho de a União ter essa força de atrair tudo para si e ela decidir. Uma rápida fala de vocês, então, sobre o contencioso, que eu acho que a gente não pode encerrar sem falar, ainda que rapidamente, sobre o contencioso administrativo e judicial. Existe o risco concreto, eu não diria nem o risco, mas da forma como está posta hoje, na emenda 132, a tendência é de que o contencioso administrativo do IBS, que foi concebido para ser realizado no âmbito do comitê gestor, ele seja absorvido pelo contencioso administrativo da União, pelo CARF. Isso eu acho que seria um grande contrassenso, quer dizer, no momento que nós estamos rediscutindo as bases do federalismo, a União vai absorver o contencioso dos entes subnacionais, né? Me parece que essa é a tendência, isso é até uma provocação, mais até para o Léo está lá dentro, da Secretaria Extraordinária. É isso mesmo, no âmbito do contencioso administrativo, esse contencioso o do IBS vai acabar sendo absorvido pelo contencioso da CBS. Será que não haveria uma alternativa a isso? Talvez até prestigiar-se o comitê gestor e criar-se uma Câmara, talvez um terceiro órgão, eventualmente superior ao comitê gestor e ao CARF. Para esse órgão, quando for decidir litígio, né, administrativo entre CBS e IBS, esse órgão terceiro, talvez com composição paritária, ele decidir ou trazer-se à última instância, a decisão final para dentro do comitê gestor, isso não ficar na União. Será que existiria essa possibilidade? E por fim, o contencioso judicial. Ainda prevalece, Léo e Walter, né, até onde vocês têm ouvido, a ideia da ação declaratória de legalidade no âmbito do STJ, porque já se cogitou da criação de núcleos 4.0 de justiça, né, até uma ideia muito bacana, integrada por juízes federais e estaduais, porque os federais vão decidir os conflitos sobre CBS e os estaduais sobre IBS. Por que não, eventualmente, criar um núcleo 4.0, unindo juízes federais e estaduais em cada estado, em primeiro e segundo grau? Isso teria um caráter, um teor democrático enorme, mas tem o contraponto de pulverizar pelo país inteiro as discussões e não ficar muito diferente do que é hoje. As discussões levarem, às vezes, décadas para serem decididas em definitivo pelo Supremo. A ação declaratória de legalidade junto ao STJ já mata a discussão assim que ela surge. Mas tem o contraponto da falta, não vou dizer falta de legitimidade, mas você não permite a discussão, né, por todo o judiciário. Quer dizer, você mata aquela ideia originária do controle difuso de constitucionalidade, que é a questão ser amadurecida à medida em que ela vai percorrendo as várias instâncias do judiciário até chegar na última etapa, né? E aí uma rápida provocação para a gente evitar talvez o que aconteceu com a ADC 49, né, que é a questão de transferência de mercadoria entre os estados, que sempre existiu há décadas, né? E o estado do Rio Grande do Norte entendeu por bem interpor uma ADC no Supremo, e o Supremo decidiu de uma forma acabar com esse sistema que já vigorava há décadas. Será que isso não seria uma experiência negativa para nos alertar em relação à instituição dessa ação declaratória junto ao STJ? Não sei, queria que vocês falassem um pouquinho rapidamente. Nós estamos assim com o tempo muito estourado, já passamos de 1 hora, mas o tema é muito instigante, é muito interessante. Eu tenho duas autoridades aqui da academia. A gente pode transformar esse filme numa série, né? Numa série, eu acho que não vai ter jeito, nós vamos ter que... Não, eu só queria fazer uma observação. Esse negócio da DC 49, Léo, que você acompanhou um pouco, é muito legal. Legal no sentido de estudo, né? Porque mostra claramente como às vezes o efeito no mercado
é completamente diferente do que a gente aqui no nosso sistema jurídico imagina, né? A vida inteira, os tribunais pacificaram que não incidia ICMS na transferência de estabelecimentos do mesmo titular. Só que nunca foi julgado inconstitucional. Então, o que existia? Existia um dispositivo na lei complementar que as pessoas usavam casuisticamente. Aqueles que eram contra o que não interessava entravam com mandado de segurança e tinham segurança para eles próprios. Aqueles que não faziam diferença continuavam obedecendo em crédito e débito nas transferências. Vem o Supremo e fala assim, coitado do ministro Fachin, porque ele simplesmente estava seguindo a jurisprudência pacífica do Poder Judiciário. Ele falou assim, não, isso é inconstitucional, tem 30 anos que a gente fala que é inconstitucional, então precisamos tirar da lei complementar aquilo que virou caos a ponto da gente ter um abaixo-assinado de contribuintes e Estados dizendo, pelo amor de Deus, juntos, não mexe nisso. Então, isso mostra como, às vezes, uma intenção legislativa vai para a prática e tem um efeito completamente diferente, né? Acho que a gente, desse ponto aí que você levantou, tem que ouvir o Léo. Eu tenho muita preocupação, de novo, com a fiscalização, com o processo administrativo e com o processo judicial de representação, especialmente também essa questão da origem e destino, né? Como é que eu vou fazer para remunerar a origem na medida em que talvez ela seja o grande cobrador, né? A Procuradoria da Origem, etc. E como eu vou fazer para que, se eventualmente eu usar a estrutura do CARF, que isso não vire uma forma da União se apoderar indiretamente, dominar o contencioso, dominar o entendimento. E vamos lembrar um ponto muito relevante, que é o CBS entra em vigor antes, não antes, porque elas entram com a alíquota experimental junto, mas materialmente ninguém vai querer discutir durante o período de transição o IBS, porque aquela alíquota experimental vai virar crédito, portanto não vai fazer diferença financeira, né? Já a CBS, ela entra em vigor agora, né, Léo? 27, não é? Na alíquota total, 27. Então, a União já vai sair na frente. Se ela se apoderar disso, há, de fato, uma possibilidade de harmonização, mas um risco maior. Eu acho, e só para o último ponto, para a gente passar a bola para ele dar uns spoilers para nós, um ponto que eu acho muito relevante é essa questão do controle de legalidade, né? Porque o controle de constitucionalidade, o Brasil historicamente tinha um difuso e o concentrado. Depois da decisão do Supremo sobre a coisa julgada, eu acho que nós caminhamos para ter só o concentrado, né? No final do dia, o que for decidido lá vai romper para frente. Mas o de legalidade sempre foi só difuso, né? A gente concentrar isso no STJ, eu não sei qual é o impacto, assim. É uma discussão que de fato daria uma nova temporada na série. Nossa, o Murilo disse tem muitos temas isso aí. Eu vou tentar ser o mais breve possível, você mais cirúrgico. Em 3 minutos, não é brincadeira. O mais cirúrgico. Primeiro assim, a gente tem uma enorme expectativa de que o contencioso não seja grande. Isso é uma expectativa. Claro que as exceções criadas levam ao contencioso, e foram criadas várias exceções. Mais exceções, mais contencioso. De quem está dentro e quem está fora da exceção. Então, exceção é contencioso. Mas a gente tem uma expectativa de redução imensa de contencioso, e existem pesquisas que sinalizam essa possibilidade. Eu participei de uma, você teve presente na apresentação da Clara na CIF, né? Eu, Clara, Carla Novo, nós 3 fizemos uma pesquisa que pegamos 257 acórdãos do STF em matéria tributária e fomos separando por eixos temáticos. O que era uma discussão sobre o que a gente chamou de base, o que é mercadoria, o que é serviço, o que é indústria, etc. Uma discussão sobre o que dá crédito, o que não dá crédito, qual território que ficaria aquele tipo de coisa, uma questão sobre imunidade e uma questão sobre alíquota, 5 eixos temáticos. E nós vimos que, se a gente juntasse tudo, significa 67% contencioso discutido do STF, essas bobagens, que em tese a reforma, se não acaba, mitiga muito essas questões todas. Quando bota base ampla, alíquota única, o comitê gestor não tem mais o que é meu, o que é seu. Então, tem uma outra pesquisa também do INSPER, que foi liderada pelo Breno Vasconcelos, que pegou as ações, as empresas com ações em bolsa, e viu o que elas colocavam no balanço financeiro dela de contencioso, e viu que aquele contencioso é de tributos que estão sendo extintos, praticamente a maioria. Então, primeiro tem uma expectativa de que não tenha um alto contencioso. Pode se frustrar, mas tem essa expectativa. O segundo ponto é que será necessário ajuste.
A gente, na AGU, a gente criou um GT, que chama GT Procuradorias, que está a União, eu sou coordenador desse GT, está a União, mas também estão os estados, o COMPEG envia representantes, é o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados, e a NPM dos Procuradores Municipais. Então a gente tem um grupo em que a gente fez esse pedido, a gente se reuniu com o CNJ mais de uma vez com o CNJ e vamos voltar agora a nos reunir, e a gente entregou uma proposta para o senador Eduardo Braga, quem fez a entrega foi o ministro advogado-geral da União, Jorge Messias, em que a gente pede basicamente que haja uma ADL, como você mencionou, para estar todo mundo junto, uma ação declaratória de legalidade, que inclusive é uma ideia do ministro Mauro Campbell, que fala nessa ADL não só para matéria tributária, e se quiser expandir ou isso para outras áreas, nenhum problema, né? E a segunda coisa é de um foro nacional, que aí a gente quer que o próprio CNJ organize, o próprio STF, CNJ, o próprio judiciário seja protagonista disso, para dizer o formato, ou seja, mas que tem um foro nacional, porque os procuradores estaduais e municipais têm uma decisão do STF que diz que eles não podem atuar fora do território. Exatamente. Ele não pode, então eu tenho um município de Fortaleza, ter uma venda para São Paulo. Como é São Paulo, esse destino é de São Paulo, o procurador de São Paulo não quer atuar em Fortaleza. E ele diz que tem uma decisão do Supremo que não pode fazer isso. Então é importante que tenha um foro nacional para esse sujeito de São Paulo poder ajuizar em São Paulo e acionar Fortaleza. Para que isso aconteça, o que a gente pede é que exista uma nova emenda constitucional que crie um foro nacional, e aí a gente não quer entrar nessa coisa que é do judiciário. Se esse foro nacional vai ser composto por juízes só estaduais e federais, ou só federais, não é importante para a gente. O que é importante é que o contribuinte de cada lugar do país não precisa saber se ele vai fazer um litisconsórcio de 2 entes públicos, que ele tem que atuar o tempo inteiro muito longe. Pense, por exemplo, uma empresa tipo Mercado Livre. Mercado Livre está em São Paulo, vende o Brasil inteiro. Se ele pagar alguma coisa indevida, ele vai ter que ação de repetição de indébito no Brasil inteiro para pedir. Não tem melhor condição, em 5 mil ações de repetição de indébito. E vai ter litisconsórcio com o Estado, do município? Não dá. Então o importante é que tudo seja juizado em nome do comitê gestor, que internamente redistribui para o contribuinte ter só juízo para o comitê gestor. E é importante que tenha esse foro nacional, que é o nosso pedido para evitar esse tipo de problema. Aí você toca no outro ponto, que é a uniformização de entendimentos. Aí também a gente tem 2 movimentos. O primeiro movimento é que a gente criou no âmbito da Advocacia Geral da União a CEJAN. CEJAN é Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócio. Eu hoje sou coordenador do Comitê Tributário, então o Comitê Tributário é um comitê regulatório, e a gente de novo tem a participação do COMPEG. A gente já fez uma primeira sessão, o Walter estava lá em Brasília com a gente, e nisso daí o que a gente está pedindo? A gente está pedindo que todo tipo de divergência interpretativa que exista entre entes públicos ou entre órgãos de um mesmo ente público sejam levadas a essa Câmara para que essa Câmara harmonize. E já foi lançado, inclusive, um portal da cidadania tributária com esses entendimentos para eles serem transparentes. Então, um movimento preventivo nesse caso. Olha, não pode ter 2 entes falando a mesma coisa. Então, eventualmente, se eu tiver uma interpretação sobre IBS ou CBS divergente, que isso venha para a Câmara e a Câmara uniformize e o contribuinte tenha sempre um único entendimento sobre qualquer tipo de matéria tributária, preventivamente. O segundo passo é esse contencioso tributário administrativo que vocês mencionaram. Esse não tem desenho ainda. Existe um grupo de trabalho da portaria 114 que foi publicada ontem, com a portaria 34 que já havia sido editado, que vai ter um GT específico para coordenar isso. E aí eu não sei qual que vai ser o formato especificamente disso daí. O que me passa a ideia melhor é de que realmente não seja absorvido pelo CARF. Para mim é um absurdo isso ser absorvido pelo CARF, não passa pela minha cabeça que vai pelo CARF. Mas me parece fazer muito sentido que exista um único contencioso, para que não tenha separado um contencioso administrativo de IBS e outro de CBS. E que seja um representante ou um conselheiro indicado pelos estados, um conselheiro indicado pelos municípios, um conselheiro indicado pela União. Sei que muita gente da União vai criticar, porque os estados e municípios são 2, a União é 1 e perde. Mas faz parte da vida, não tem jeito. Acho que a gente tem que pensar no contribuinte, tem que pensar no que é melhor para o Brasil. Então me parece que o melhor seria um único contencioso administrativo federal,
com um representante de cada e que se faça esse julgamento de maneira conjunta. Aí a gente teria um único contencioso administrativo para os 3 entes, a gente teria um único espaço de uniformização de entendimentos tributários, que é a CEJAN, e a gente teria um único foro nacional judicial para discussão dos 2 tributos. Então, me parece que esse tripé, esses 3 movimentos seriam capazes de trazer a segurança jurídica que o contribuinte precisa. Mas isso também, Murilo, pensando, e isso foi importante eu colocar, com uma cabeça completamente diferente da de hoje. Porque aí eu faço um questionamento ao Léo. Se nós tivermos o nível de litígio que a gente tem hoje, que não vai existir, óbvio, a questão da unificação da base de incidência é ótima, mas se nós tivermos, essa unificação não dá conta. Percebe? Tá se encomendando uma roupa para um novo corpo. Para esse corpo atual, ela não cabe. Isso é relevante. Não, excelente. Dá vontade de continuar. Tá muito produtivo, muito interessante. Tivemos várias informações privilegiadas aqui do nosso Léo, mas nós precisamos encerrar. E vamos encerrar com um gostinho de quero mais, né? Isso aqui com certeza vai ter que ter uma continuação. Então queria, infelizmente, encerrar e agradecendo enormemente ao Léo Alvim, nosso amigo e com a qualificação toda que já foi dita no início, mas que demonstrou aqui, assim, de forma didática, fácil, né? Como se estivesse conversando sobre futebol, como um assunto leve, não direito tributário, não reforma tributária. Excelente. Walter, de igual forma, agregando aí os anos de, não vou dizer décadas, mas os anos de experiência na advocacia. Então, excelente, gente. Eu queria encerrar. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade. Prazer nosso. Prazer meu também. Obrigado.